Brands Podcast. Começamos mais um Brands Podcast, por aqui com Edgar Frois e toda essa equipe maravilhosa preparando um material fantástico. Eu tenho certeza que por aí muitas marcas te marcaram e você também tem marcas para compartilhar. E hoje falaremos sobre a marca Efeu. Sim, vamos falar direto com o fundador da Efeu, grande Edgar Frois. Como é que você está, my friend? Firme. Inclusive, essa daí é coleção nova. Eu estou sim, me sentindo assim muito orgulhoso em poder vestir essa peça incrível, muito bonita. Parabéns aí pelo desenvolvimento. Parabéns muito obrigado a vocês por tudo que vocês têm feito. A contribuição é verdadeira e o que vocês têm construído é algo que merece um espaço único nesse podcast. Você concorda? Eu concordo. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo e vamos lá. Vamos lá, fala pra mim, Efeu. Primeiro, como que surgiu esse nome? Fala pra gente, porque tem muita história pra contar. Tem muita história. Vamos lá. A Efeu, o início foi em 2015. A ideia inicial, 2015, no início de 2015, a gente já tinha uma rede de multimarcas, né? E queria uma marca a mais para ter um markup. A gente tem lojas de shopping e precisava disso. E eu queria um nome. E o nome, que era um negócio difícil, de ter um nome diferente. Aí a gente pensando no nome, eu, a Luana, eis que um dia fui lá para a igreja e pedindo direcionamento para Deus, e começou a vir alguns estralos, assim, tipo, um aqui, outro ali, um aqui, outro ali. Aí veio esse lance do EF, foi logo naquela parte de Efésios. Sim. Né? Aí, tipo, putz, será que eu não compensa misturas de palavras? Aí esse lance depois veio o FL, que é o de Filipenses. Então é uma conjectura de duas partes da Bíblia, né? De Efésios e Filipenses. Só que temos dois Fs. Se você colocar a mão no EF e depois no L, tipo, é a fé. Né? E é de fato isso. Esses dias uma cliente nossa fez um vídeo falando do nome da marca, o porquê do nome e a identificação que ela tem com o nome da marca, né? Então é uma mistura de palavras bíblicas entre Efésios e Filipenses, que no meio é a fé, que é o firme fundamento das coisas que a gente crê, acredita, mas não vê. Eu sei que vai dar certo, eu não sabia como, mas eu sabia que ia dar certo. Então esse é o lance do nome, é a mistura de palavras bíblicas. E a gente por um tempo fez até umas camisetas que, por sinal, venderam muito, que a gente colocava o versículo de fato, que iniciava a ideia da marca. 6:11, 6:12, 6:13, que é revestimos da armadura de Deus para que possamos estar firme no dia mau. E assim foram uns 4, 5 versículos. E isso bombou, um monte de gente usou sem saber do significado. Para uns é bom, para outros é ruim, que a gente respeita a fé de todo mundo, mas o nome da marca é esse. Uau, eu inclusive quero usar mais depois dessa explicação, porque faz muito sentido para o meu lifestyle. Eu acredito que a fé nos move, ela nos joga para frente, ela revela em nós aquilo que precisamos que seja destacado, não é? Porque se a gente tem uma conexão com o Altíssimo, as coisas são diferentes. Sim. Mas que interessante. Então, nasceu de uma experiência que você queria que representasse tudo aquilo que a apresentação da marca traria, tudo aquilo que a marca significava na sua mente, porque até então era só uma ideia. Só uma ideia. Tinha que ter um porquê. Não só o nome quanto o logo. Porque tinha que ter... E na época eu tava bem assim, firme na igreja. Se eu achava que ia chegar atrasado, eu parava um compromisso para ir. Tipo, foi a época que a gente mais desenvolveu como empresa. Foi a época que eu estava mais firme. E teve o lance do logo também. Porque precisava de... O nome a gente tinha. Assim, era um nome que a princípio as pessoas não sabiam. Pô, vai ser difícil. É fé, Efeu. Mas a gente deixou porque os clientes falem se é Efeu. E o cliente determina qual que é o nome, qual que vai ser, o que ele quer dizer. Sim. E o lance do logo foi muito interessante. Porque a gente estava numa época que tinha muitas músicas de funk na época que falava de todos os animais que tinha. Tipo, o passarinho da reserva, que estava em alta naquele momento, o patinho da Brooksfield, o canguru da Sidewalk, enfim, o crocodilo da Lacoste. E tinha que ser, não que tinha que ser, mas era aquele lance de logotipia, rinoceronte e o nome da marca Eco, sabe? Assim, correto. Tinha que ter
nome e escrita. Nome e escrita, mas qual que era o logo que não tinha nenhum outro? Era muito clichêzão o águia, né? Que é a primeira coisa. Pô, a visão de águia, o negócio tem uma simbologia, pô, muito. Tinha o lance do leão, também é o rei da floresta, mas não que ele é só o rei da floresta pela força, sim pelo rugido. Se fosse pela força, seria um elefante, enfim. Correto. Né? E tinha que ter alguma coisa que significasse. Aí uma vez eu tava assistindo aquele canal que passa coisas de animais, Discovery, Discovery de animais, e vi o lance, tipo, da manada de búfalos americanos, aquele grandão, assim, imponente, bonito, aquela passada bonita, aí contando a história. Depois eu assisti e ficou aquilo na cabeça. Depois na igreja eu pedindo direcionamento pra Deus, de novo, pedindo direcionamento. Pô, qual é o logo? Aí veio de novo o lance do bisão. Aí eu fui pesquisar, vi que a pele dele servia de roupas para os índios. E o índio lá, o cacique lá nos Estados Unidos, o dono lá, o chefe, usava a pele do bisão como um sinal de força, como uma referência de vestimento, enfim. E aquilo era o que faltava, né? Enfim, aí esse que é o lance do logo. Alguns dizem, mas isso daí é lenda, isso foi, não sei se era coisa dos vendedores na época, e acabou indo. Que foi de um safari meu e da Luana, lá na África. Que vocês ainda não foram. Que a gente ainda nem foi. E o búfalo americano. Estava lá, que ele é bem do gelo, enfim. Estava na África, nem é da África. Enfim, aí o pessoal falou que eu e a Luana tava na nossa lua de mel e passou uma manada e aquilo estralou. Aquela inspiração chegou. Uma coisa bem mais romantizada. Realmente. E de repente era isso que as pessoas queriam que fosse. Reza a lenda. Reza a lenda, mas deixa a lenda. Mas é isso. Bom. Olha, as marcas elas têm essa capacidade. Elas trabalham o lúdico das pessoas. Muitos pensam a respeito da Eiffel ou Eiffel, né, de uma maneira específica, muito particular, muito personalizada, porque o nome representa muito. A logomarca e a logotipia, aliás, o logotipo e a logomarca também, eles se casam, eles se complementam. Então isso faz com que o seu consumidor final, ele vá para um patamar de raciocínio, de imaginação, porque ele se vê dentro desse universo. A marca é um mundo, então ele ali, ele quer fazer parte. Então, por que não ajudar na construção, dando uma opinião, falando aqui ou acolá? Então, tá aí uma prova real que você tem mexido com as pessoas. A marca tem realmente transformado vidas. E por ali começou com todo esse histórico aí, e hoje atende uma quantidade significativa de marcas pelo Brasil inteiro, levando a fé, levando filipenses, levando um pouco mais de verdades, não é verdade? E principalmente a essência da moda, a essência da moda streetwear. O que a gente vê na Eiffel é que é uma marca muito bem posicionada. Foi difícil chegar lá? Cara, foi muito. E tenho certeza que será. Geralmente as pessoas acham que é fácil. E a gente está desde 2015, iniciamos as primeiras peças no início de 2015. Primeiro eu quis registrar o nome, e depois de ter passado aqueles 3 meses, falei, vou começar a produzir. E começamos a produzir, e é um negócio muito difícil, tem que ficar muito atenado, não pode cochilar, não pode ficar tranquilo. É a todo momento... Zero zona de conforto. Zero zona de conforto. Sempre no desconforto. No período de lá pra cá, muitas marcas, assim, do nosso segmento, inclusive vai ter um outro convidado que vai vir, que foi um grande líder do segmento, né, que a gente já falou dele, daqui a pouco tá por aí. Logo, Evandro da Apos, é isso? Logo, Evandro da Apos. Já vou soltar um spoiler aqui, porque merece. Grande Evandro, você sempre será bem-vindo. Aí, foi no início, começamos a fazer umas camisetas, moletons, e tava ali, aí fomos conquistando o nosso espaço. Nos ajudou muito o lance das lojas de varejo, que a gente já tinha. A gente já tinha uma expertise no varejo. O nosso DNA é venda e venda do varejo. Só para que todos entendam, se por acaso ainda não assistiu o episódio que o Edgar Frois conta a história do começo do empreendedorismo na vida dele, que ele era bancário, sonhava lidar com o mercado da moda, e assim abriu mão de tudo e acreditou, e ali nasceu a Vila Urbana. A Vila Urbana hoje é uma das maiores redes do Brasil,
no nosso segmento streetwear. Especificamente aqui em São Paulo, ela está bem posicionada em vários shoppings, do ABC até a Zona Leste, passando por Guarulhos. Então, quando o Edgar fala a respeito das lojas de varejo que ajudaram a expor, a vender o conceito da Efeu inicialmente, ele está dizendo a respeito do grupo Vila Urbana, na qual ele e a Luana estão à frente. Isso mesmo. Aí tinha um lance como na época eu era multimarcas, eu já estava meio antenado do que via, né? Porque eu tinha que fazer showroom. Eu trabalhei com grandes marcas, né? Enfim, as maiores que tem no Brasil em venda, eu trabalhei. E a gente fazia showroom um ano antes, 6 meses antes, então já tinha como ver o que estava acontecendo. Uma percepção. E uma percepção, e fora a expertise do dia a dia, de você saber o que a galera tá querendo. Porque como a gente como fala, o chão de fábrica, o chão de loja, tanto a Luana quanto eu, a gente ficava nas lojas e via qual que era a demanda do cliente. Às vezes as grandes marcas são tão grandes que não conectam. O acesso é menor. A informação ela chega, mas um pouco demorada? Um pouco demorada. Ou talvez ela chega não tão in natura como chegava para vocês, que ali vocês estavam onde elas aconteciam? Isso, e o cliente que determina, né? Sem dúvida. A gente pode passar uma referência, paleta de cores, chega lá Pantone e fala, a paleta de cores desse ano é essa. Mas se não conectar com o cliente final, vai ser só uma paleta de cor, essa paleta de cor é um lilás e o cliente quer o verde. O que manda é o cliente. Hoje não é mais igual era antes, que as grandes meios de comunicação, revista, jornal, televisão, empurrava a informação de moda pra gente. E a gente era meio que obrigado a entender que aquilo era verdade, porque aquela pessoa viajou para fora, porque aquela pessoa fez e tem autoridade. Agora não, tá tudo na palma da mão. Então quer dizer que mudou essa percepção do consumidor final em relação às tendências que normalmente vinham de fora? Sim. Isso em 2015 já estava no início. E a gente pegou, sabe, é isso. E o nosso laboratório, de fato, foram as lojas de varejo. Antes de eu começar no atacado, a gente já estava bem no varejo. Sim. A gente já tinha um volume, assim. Quando eu comecei o atacado, assim... Para uns é muito, para outros é pouco, mas a gente já comercializava algo em torno de 5, 6 mil peças, uma marca nova. Sensacional. Isso, a absorção das lojas Vila Urbana imediatamente após o lançamento da Efeu. Isso. Aí começou muito bem, né? Começou porque a gente premiava a equipe. Aí vamos para um outro lado, estratégia de venda, enfim. Sem dúvida. Mas a gente já tinha uns insights. E voltando à pergunta, aí teve o lance de ficar no mercado. Então, o início foi assim. Hoje, o lance é estar conectado. Sim. Hoje. Antes tinha uma estratégia, hoje é outra totalmente diferente. Porque, assim como em 2015, 16 e 17, surgiram várias marcas. Hoje, tá um avanço muito maior. Tem muito mais marcas hoje no mercado e as pessoas estão querendo usar a sua própria marca, vender na sua loja a sua própria marca. E isso fazendo que tenha novos desafios. Sim. Bom, são muitas informações que elas vão abrindo espaço para que a gente converse sobre vários pontos. A Efeu, ela se posicionou como uma marca, em lojas que tem um perfil muito específico no Brasil. Sim. Correto? Correto. São lojas que têm, por exemplo, uma preocupação com lançamentos semanais. Por isso, inclusive, que a própria marca também tem esse diferencial. Porque é tão difícil lançar um produto, imagina lançar vários em uma semana. Então essa é uma realidade da Efeu. A Efeu pretende continuar lidando com esse formato, porque é um formato vencedor, que assiste bem os seus pontos de vendas, ou a gente, aliás, vocês, né? Porque eu já me sinto parte. Você é parte. Obrigado. Nós pretendemos fazer algo diferente? Cara, são duas coisas. O lance de você lançar uma coleção, existe todo um glamour. Sem dúvidas. Né? Mas isso funciona muito para o cliente de atacado. Você convida, faz um evento, faz um desfile, uma coleção para trabalhar 3, 4 meses. Pô, é legal, o lojista se encanta com aquela situação. Mas no final, no varejo, que é da onde eu venho,
que é do início, funciona um pouco diferente, porque o cliente, nós temos alguns perfis de clientes. Temos clientes que compram 2 vezes por ano, temos clientes que compram apenas em dezembro e compra, sei lá, compra R$ 4.000, que já compra pro ano todo. Parcela lá em algumas vezes, compra pro ano todo. Mas também a grande parte dos clientes que a gente tem no varejo são clientes de toda semana. São frequentes. São frequentes, que faz como se fosse o kit que ele usa, que a gente fala. O cara chega de manhã, vai cortar o cabelo, vai fazer a barba, aí vai lavar o carro, né? Depois de lavar o carro, vai lá no shopping, pega uma roupa do dia, ou da semana, ou da sexta e do sábado, ou do sábado e do domingo. Na outra semana, ele não quer repetir a roupa, porque faz a parte da camiseta, ou do boné, ou da calça, faz parte daquele conjunto dele. É como se fosse, eu vou na barbearia, eu vou lavar o carro, eu vou pegar um combo de uísque, ou alguma coisa do tipo, e eu preciso do meu kit da FL. E de fato é isso. E é um cliente semanal, e ele quer coleções semanais. Então isso já se tornou um padrão, vocês já identificaram isso, é isso. É esse cara que percebe vocês como uma marca de valor. Uma marca de valor, porque a gente tenta surpreender ele a toda a coleção. Só que a coleção que a gente surpreende dele é semanal. Entende? Na cabeça dele ele já... Não ser surpreendido semanalmente com produtos tão incríveis. É muito louco isso. E às vezes a gente, querendo fugir ou fazer alguns experimentos, a gente recebeu, uns meses aí, a coleção do mês inteiro e quis lançar de uma vez nas lojas. Pô, na hora, nossa, quanta variedade. Ó, chegou, e explicou pro cliente, ó, chegou aqui 40 camisetas, que ao invés de ser 10 semanais, chegou aqui, essa que a gente vai trabalhar no mês. Na outra semana, ele comprou 2, 3, na outra semana, ele já queria mais. Queria mais, ele achou só que aumentou o leque. Que ele viu. Diferente das que ele viu. Então a gente entendeu que é esse o nosso público, é aquela galera jovem, né? A Efeu vai dos 18 até os 50, que eu já vi até pessoas até com mais idades usando, mas fica nessa. Sendo o centro, aquela galera de 20, 25, 30 anos, muito. Sim. Muito. Então, o público é esse jovem ativo que está crescendo, que está estudando mais, está empreendendo e que deseja ser visto através do que ele veste, não é? Nossa, porque a marca ela tem essa capacidade. A marca de roupa, especificamente, ela representa muito mais que uma tendência. Sim. Ela é além de uma paleta. Ela é muito mais abrangente do que uma modelagem. Ela significa o estilo de vida daquele ator ou aquela atriz que está usando, aquela pessoa, aquele envolvido. Então é super legal isso. Pensar que você tem marcado as pessoas, a marca tem construído isso através de coleções semanais. Então, quando você precisar de mim, eu estou aqui para te servir. Opa. É bem isso, não é? É isso, é isso mesmo. A gente chega, é a ideia. E é muito legal isso que você falou, desse lance de... A gente está conversando sobre o público-alvo e tal, sobre as pessoas que querem ser diferentes, enfim. A gente detectou isso também lá em 2016, 2017, que onde estava na moda na época era polo, aquelas polo de estrada, sim, daquele logo verde aqui, enfim. Só que o que a gente passou para o nosso cliente? Pô, você vai ser mais um no rolê? Você vai estar mais um na festa, todo mundo com aquela polo listrada, todo mundo. O que adianta você estar com um relógio diferente, mas com a mesma roupa igual a todo mundo? Pô, se você está num camarote, porque o nosso boné de brilho era boné balada, o pessoal chamava boné do camarote. Inclusive, nós vamos chegar nessa parte. Aí, por que a gente falava de fato isso para o cliente? Queria passar, era um lance do exclusivo, o lance do diferente, porque você é uma pessoa diferente, usando um produto diferente. Lugares especiais para pessoas especiais. Naldo. Salve, Naldo. mas era mais ou menos isso. O nosso público-alvo, a gente identificou que era isso. Era uma pessoa que queria se vestir de uma maneira diferente. A pessoa, sei lá, do pagode, que gosta. Não estou falando do dono da balada, nem do cantor. É um cara que gosta de se sentir diferente, usar uma roupa diferente. Em todo lugar, todo mundo tem um amigo que é assim. E a gente, a princípio, atendia esse cara. Para o cara chegar com uma roupa diferente, não aquele que está em turma, aquele que está no cantinho, ele mais um amigo, ele uma namorada.
reservado. Mas isso foi proposital? Vocês criaram uma estratégia de Foi lançamento? proposital. Você identificou esse público, esse cara, eu quero trabalhar com ele, e a partir dele houve ali uma formação de opinião e a coisa se multiplicou. Porque já tinha as grandes marcas como essa listada que já atendia a massa. A grande massa. E, a grande maioria. E esses clientes queriam algo diferente, ele não queria ser igual aos demais. E a gente trabalhou um bom tempo. O nosso marketing foi feito para atender essa galera. É aquele lá, tipo, aquela sensação que a gente passava até isso para os nossos vendedores, e os vendedores passavam para os clientes, tipo assim, meu, eu comecei pequeno, trabalhei, me desenvolvi, estou usando um produto diferente. Pô, eu atendo pessoas que começaram lá de baixo, na sua vida profissional, e foram crescendo e crescendo usando o nosso produto. Não que o nosso produto fez o cara crescer, longe disso. Estou falando assim que ele for evoluindo na maneira que a gente foi evoluindo, a gente como marca. Mas eu acredito que o produto, a marca, ela tem a capacidade de renovar a estima. Sim. Então você com a estima renovada, a autoestima ali sendo base, você faz negócios melhores. Sim, com você certeza. Você pensa no seu futuro de uma maneira especial. Você acredita que o agora é uma oportunidade. Então as marcas, elas têm um grande poder de influência. E a sua marca, a Eiffel, tem também. Inclusive, você disse a respeito da estratégia inicial, me chamou a atenção um detalhe. Quando começa fechado em um público, e é um público-alvo, que você trabalha ele bem, naturalmente que ele bem atendido, ele começa a compartilhar as informações e outros vão chegando querendo fazer parte daquele momento ali que eles estão experimentando. Mas chega também um determinado ponto que a marca, a performance foi tão bem sucedida que a gente passa a encontrar na mesma balada uma quantidade maior de pessoas usando. Não é verdade? O maior desafio. Esse é um grande desafio. O maior. Porque a partir disso, você precisa de se reinventar sendo referência. Porque inventar algo não sendo referência é um desafio e tanto. Agora, quando muda o papel, quando você está na vitrine, você é o desejado e tem que se reinventar de uma maneira semanal, eu quero saber de você, porque aí tem um grande pulo do gato. É aquele lance do prometi pouco e entreguei muito no início. Prometia pouco e entregava muito porque eu entregava para as pessoas certas. Praticamente essas pessoas que eram os diferentinhos do rolê, eram os digital influencer da época lá atrás, que eram os famosinhos do ambiente. Sim, sim. Eles nos ajudaram a expandir a marca. Só como você disse, no começo estava lá o diferente, o estiloso, usando lá nossa camiseta, nosso boné. Pô, aquele cara ali, aquela menina bonita ali no camarote e tal. Aí já desperta o interesse do DJ. Aí o DJ, pô, esse lance de boné é legal, porque o cara é desenrolado, o cara que tava usando de início. Aí depois veio os músicos, aí os músicos já entram em contato pelo Instagram, pelo telefone, que isso daí já é uma outra história, mas vem tudo. Aí é aquele negócio, vai usando. Aí chega esse lance de mais peças no mesmo ambiente. Pô, pra mim, até hoje, o boné da Eiffel não é pra ter o mesmo no mesmo lugar. Não foi pra isso que a marca... Só que isso é do sucesso, assim como a falsificação. Isso é do sucesso, só que é muito louco. O que a gente faz? A gente controla, né? A gente tenta controlar. Para nossas lojas de varejo, eu mando 2 para cada loja. Deixo uma quantidade limitada no site, e os lojistas que revendem, também a gente aconselha a levar 1 ou 2. Imagine o cara numa cidade que é grande, vamos falar uma cidade como Jundiaí, que é grande. Não é legal, porque fatalmente está no mesmo ambiente. Esses dias eu fui numa inauguração de uma loja, aniversário. Eu cheguei com uma camiseta lançamento da semana. Quando eu chego, o cantor estava usando a mesma camiseta no aniversário do meu cliente. Na hora que eu vi, assim, tava na fila para entrar, na hora que eu vi, eu não sabia que ele era cantor até então. E eu falei, Luana, olha o cara com a mesma camiseta. E a camiseta é lançamento. Aí eu fiz o quê? Voltei pro carro, porque a gente que trabalha com isso sempre tem uma camiseta, tem no carro, sempre tem. Aí eu fui, troquei, depois eu descobri que o cara tava lá no palco. Imagina, já tem esse lance do artista, do cantor, não querer usar... ele quer ser o exclusivo, né? Ele tá lá no palco, tá em evidência. É do ser humano. É do ser humano. O exclusivismo é nosso mesmo. Se eu tivesse ali, se ele me visse com a mesma camiseta ali, eu perderia ele como cliente.
E o meu lojista também. E esse lance a gente faz vários, a gente não lança 5 modelos de boné com uma profundidade. A gente prefere lançar 20 modelos de boné com mais raso. O que é mais raso? Com menos peças. Correto. E sempre com variedade. Camiseta, a gente não pega uma camiseta como essa, igual fazia no passado, sei lá, 400 peças. Não precisa. Porque o lance é a exclusividade. Você é Três Lagoas? Não, sua cidade. É Prudente Moraes, próximo de Sete Lagoas. Próximo de Sete Lagoas. Tipo, eu quero que tenha lá na sua cidade, no máximo, um PMG, ou no máximo, MG, sabe? Para não ter esse lance de mais pessoas no mesmo ambiente, aquela sensação de exclusividade. É difícil, mas é o que a gente tenta. Você falou da cidade. Eu sou de uma cidade bem pequena lá no interior de Minas. E meu pai era lojista. Por um bom tempo ele foi lojista no mercado da moda. E nós tínhamos um grande... Era assim, todo dia um cliente chegava e comentava aqui, mas quantas dessas vocês terão? Porque eu vou na festa e eu não queria que alguém estivesse usando. Especificamente, eu pensei que era algo de cidade pequena. Sabe aquele costume, aquela cultura local? Muito pelo contrário. Fui para Belo Horizonte, atuei no mercado da moda em Belo Horizonte, as mesmas histórias em proporções diferentes, mas no fundo todos querem ser únicos. É isso. No fundo as pessoas elas quando consomem algo é porque elas precisam que aquilo os represente de uma maneira individual, personalizada. Ou seja, a Efeu ela se preocupa com a produção, porque pelo que eu entendi, por mais que o sucesso continue batendo na porta, vocês continuam também com o pensamento do começo nesse sentido, de cuidar daqueles que cuidam de vocês. É isso. Então aquele cliente que acredita, aquele cliente que veste, ele terá esse suporte da marca, que a marca poderia estar produzindo muito mais, mas ela prefere ter um estoque mais raso na venda e ter mais opções, como você mesmo disse, que foi muito bem explicado, achei interessantíssimo. E é muito louco para a equipe de vendas entender isso. Porque não é porque eles estão errados, mas é o lance do imediatismo, né? Pô, Edgar, essa camiseta, que aconteceu, não quero falar o nome de outras marcas, que fez o mesmo modelo e vendeu 10 mil peças. Aquela marca cansou. A marca é uma coisa, o modelo é outro, o modelo que eu digo de camiseta. Correto. Quando você só está num ambiente com 20 pessoas, está só o logo, numa camiseta branca, numa camiseta azul, na calça, é uma coisa. Outra coisa está todo mundo de fato com a mesma, parecendo um uniforme de escola. É isso que cansa. Exato. É isso que cansa. Só que a equipe de venda, pô, Edgar, essa camiseta aqui é lançar e vender. Pô, na época do boné de brilho, que o Gustavo Lima usou, aquele boné, se eu tivesse lançado no mesmo período 6 mil bonés, eu teria vendido os 6 mil bonés. Rapidamente. Mas não era, porque iria cansar aquele boné. A gente fazia em tiragens de 100. Pô, 100 parece pouco, 100 parece muito, mas não é. Deixava 50 para atender a galera de São Paulo, que é grande pra caramba, e os outros 50 mandava para as lojas multimarca pro resto do país. E tinha demanda, e os lojistas, pô, Edgar, eu quero 20. Mas não é isso. Não, mas eu tô querendo. Mas o lojista, ele quer, que é natural, né? Ele quer o dinheiro naquele momento. Ele se preocupa com a marca, mas ele se preocupa em vender rápido aquilo. Só que a gente, como marca... Questão de sobrevivência e crescimento com dele, questão né? de sobrevivência e crescimento, justamente. E a gente, como marca, a gente tem que... É igual a pina-pipa. Você puxa, solta e puxa, solta e puxa. E, de fato, é isso. E foi um bom tempo, principalmente nos bonés. O boné foi onde a gente mais sentiu isso. Falou, Edgar, eu falei, a gente já vendeu tantos mil bonés, eu não posso fazer agora. Aí eu fazia, segurava, aí, agora não, agora é outro modelo. Aí ia pro treinamento da equipe, ia falar com a equipe. Não, mas os clientes querem aquele. Eu falei, naquele ele já vendeu, aquele ele já usou. A marca não pode ser só isso. Não existe umas marcas que são só isso. É conhecida pelo camiseta, é conhecida pela calça. A gente ia ser conhecido pelo boné de brilho. E a marca não é só o boné de brilho. Se limitaria, né? Se limitaria. E isso foi um fator principal para a gente não ser só marca de boné. Muita gente achei que vocês eram só boné, algumas. Mas a gente tem um relatório que vende muito mais camiseta, vende outros produtos. E o boné era o chamariz, era o que está na cabeça, é o que divulga, é o que mostra, é o que os artistas, o jogador usa. Mas não a gente não ficou conhecida como marca de boné. Tem várias marcas que a gente conhece que pode colocar outros produtos que ela vai ser conhecida por aquele produto.
Sensacional. Olha, o que eu vejo, o seu consumidor final, o seu cliente, aquele que deseja o seu produto, ele tem uma expectativa muito elevada quando ele chega até um ponto de vendas e faz uma compra. Por quê? Ele está indo encontrar uma namorada nova, ele está indo num rolê novo, ele criou todo um ambiente. O produto é uma ponte, o produto ajuda ele a chegar bem aonde ele deseja, correto? Correto. Então, sabendo disso, que esses consumidores possam continuar fazendo o que eles fazem, com toda a segurança, porque, por exemplo, a gente vai falar agora sobre um número aproximado, porque eu tenho essa curiosidade a respeito dos bonés. Sim. Me fala aqui, você tem noção? Claro que tem, porque você tem os relatórios que te acusam isso, mas vocês já estão em todas as capitais nacionais, né, do Brasil, vocês têm um número absurdo, a gente encontra pessoas com bonés diferentes a todo momento. Então, por mais que vocês vendam mais outros itens, o boné que está em evidência, você poderia falar para a gente alguma coisa em torno de quantos mil bonés vocês já venderam? Já foi vendido? Produzidos. Desde o início? Sim. Perdeu as contas, não né? tem como. Foram muitos. Teve épocas que a gente vendia 15 mil bonés mês. Não é produzidos, não é produzidos. Faturados. Faturados, é o que está na rua. Né? 15 mil bonés, assim, é uma marca. Lógico, existem algumas marcas que tem, mas é uma coisa muito difícil. 15 mil bonés vendidos é uma loucura. É uma loucura. Que foi na época que os cantores começaram a usar os sertanejos. Porque o então, sertanejo. O boné de brilho e o sertanejo combinado chegou a esse número. Esse número, porque a gente tinha um fantástico. público, né? O sertanejo veio depois, e o sertanejo é a massa. Né? De fato, público. A música sertaneja é a música popular brasileira, sim, de fato, porque ela é o popular que eu digo, não é de ruim no sentido. Imagina, é o popular que mais arte. Pessoas usam, mais pessoas consomem, assim como eu consumo o produto sertanejo, enfim, escuto muito e vou em muitos shows. Só que eles trouxeram uma visibilidade muito grande, gigantesca. Porque a gente estava onde? Estava em festas de música eletrônica segmentada, né? E algumas casas no pagode que são menores, né? Segmentado. O funk menos, era um ou outro que gravava o clipe, chegava personal stylist, ia até a nossa loja, eu quero gravar, quero que ele use uma coisa diferente. Aí pegava, tava lá no clipe, só que não conversava muito com a galera do funk, era mais com a galera ou do eletrônico ou do pagode. Depois que o sertanejo colocou, depois que Gustavo Lima, na época a Maiara Maraíza apareceu no programa da Eliana com uma coleção nossa de 15 bonés. Uau! Tipo, era uma loucura. Ali deu. E era os de brilho. Ali, se a gente soltasse mais, venderia mais. Sensacional, hein? Que história. Louco. Que história. E para quem acha que tá tarde para criar sua própria marca, para quem acha que já passou muitas oportunidades, que as coisas aconteceram e essa pessoa, esse sonho ficou engavetado, não saiu do lugar, o que você me diz? Nunca é tarde para começar. A gente sabe muito bem disso. A única coisa que eu aconselho é que seja com verdade, com a sua verdade. Que não seja parece uma coisa clichê, mas é de fato. Que não seja uma cópia, que você não nasça sendo cópia de outra pessoa. Você pode usar uma marca A ou B como referência. Né? Porque as pessoas precisam ter uma referência. Você tem um norte, eu quero uma camiseta oversize, usa umas peças, umas marcas que você tem como referência, mas deixa pra lá, não que seja uma cópia. O primeiro passo é não ser cópia. Não ser cópia. Desenvolva, tem várias coisas na internet, procure informação. Se você já é lojista, fica até mais fácil do que quem não é, que são dois pontos diferentes. Tem a pessoa que tem o sonho e nunca trabalhou com, não que é impossível, mas fica um pouco mais difícil. Mas para quem a gente acaba conversando muito, é o lojista que tem aquele sonho. Sonha e tem a pesquisa na mão. Porque o consumidor final da moda está ali com ele o tempo todo. Não tenha nada que você já venda na sua loja. Não faça nada igual ao que você tem na sua loja, porque já nasce errado, porque o seu cliente que você vende, ele já sabe disso. Você já vai estar nascendo cópia. No nosso começo, tinha algumas lojas que eram concorrentes, assim, né? Só que eles faziam diferente da gente. Eles pegavam um exemplo de uma Calvin Klein, fazia igual. Mesma lavanderia, mesma modelagem, e vendia
Não era falsificação porque era com outro nome. Correto. Mas a referência, de você olhar, você já matava. E isso fica muito mais difícil. A marca fica vazia? Fica vazia, fica sem história, porque pessoas se conectam com pessoas, Sim. certo? Isso é um fato. E marcas também se conectam com pessoas, que foi esse lance do nome, que é o lance da KJ, que a pessoa entende, pô, eu uso KJ, existe um projeto social comandado pelo Felipe, existe a ideologia de positividade, a pessoa se conecta com a história, se conecta com... Tem que ter um porquê, não é só fazer por fazer. Essa essência é fundamental. O ser humano ele tem que ter motivos. Quando nós estamos num terreno vazio, logo nós sentimos falta daquilo que realmente preenche. E as marcas elas têm essa finalidade de preencher. Elas vão muito além. Quando nós falamos naquela oportunidade passada que marcas marcam, não é à toa, não é uma história, não é um chavão, é verdade. É verdade. Inclusive, é tão curioso no nosso segmento, nosso segmento ele é milenar. As pessoas precisam de se vestir, continuarão com essa necessidade. E recentemente a gente tem visto a tecnologia sendo inclusive alvo no mercado financeiro de grandes especulações, movimentos muito intensos e muito dinheiro rolando. Aí a gente logo pensa que o mercado da tecnologia vai dominar as grandes riquezas. E hoje o homem mais rico do mundo, ele é do nosso segmento. É do nosso segmento. Né? Está à frente do grupo da Louis Vuitton e a gente pensa, meu que Deus... já foi o posto já foi do dono da Zara. Já foi do dono da Zara, que está segundo a Forbes, entre os 10 maiores, né? Então esse é um segmento muito rico, é um segmento que não para de crescer, mas enquanto vazio, ele é apenas mais um. Então marcas que fazem esse preenchimento de alma, de coração, é marca que pensa no outro, pensa nas pessoas, que age dessa forma. Ela toca. Quando toca a alma, algo diferente acontece. Ali existe uma mágica de conquista. Então, eu acredito que a Efeu, todo o grupo Vila Urbana, a KJ, elas têm também essa dinâmica de querer conquistar. Mas essa parte eu queria ouvir de você. Certo. Porque você criou uma marca que marca, né? Uma marca que todos, isso é indiscutível, inegável, que tem um propósito, tem uma identidade, tem conectividade, né? E passa uma coisa gostosa, sabe? Passa um carinho, passa uma sensação boa ao usar, né? Você quando usa uma KJ que você brilhantemente desenvolveu vários produtos, passa coisa boa para quem usa. Eu queria que você contasse sobre isso, porque é muito bom ouvir. Olha só, hoje aconteceu algo interessante. Eu comecei a minha rotina 2 da manhã, especificamente no Brás. O Brás ele é quase que 24 horas, não é? Existem algumas faixas de negócios que são determinadas por determinados horários. Então eu estava na próxima feira da madrugada, levando uma mercadoria para Minas. E o contratado que estava me auxiliando, ele se chama Obina. E o Obina, muito prestativo, um africano que veio da Nigéria, está aqui sonhando no Brasil, fazendo diferença, trabalhando, acordando cedo e se empenhando para que as coisas aconteçam. E ali ele levou o produto que eu precisava de entregar no ônibus. O ônibus vai para Belo Horizonte agora às 13 horas e levará essa mercadoria. E enquanto nós estávamos tentando passar, um fluxo intenso, milhares de pessoas comprando, a rua cheia, os carros não conseguiam passar. Quem conhece o Brás sabe que a feira da madrugada, o movimento da madrugada no Brás é impressionante. Ainda mais num dia como hoje. O Brasil inteiro está comprando lá, nesse horário. E aí eu comecei a falar com o Obina assim, Obina, como que a gente vai fazer, cara? Vamos pedir licença para as pessoas. Ele falou, não, vamos falar o pesado. E tá bom, então vamos falar o pesado. E fui falando o pesado, as pessoas foram saindo assim, né? Aí eu pedi licença para algumas pessoas. E aí ele viu. E ao final, quando nós chegamos próximo ao ônibus, ele pediu licença para um senhor. E aí o senhor olhou para ele e falou assim, muito obrigado, pelo menos você pede licença. E aí eu falei, olha que interessante. É a postura, é a forma, é o que você deseja para o mundo. E o que você deseja que o mundo fizesse por você. Então as nossas marcas, elas sempre tiveram esse princípio de transferir um pouco de
atitude do bem, um pouco de crer naquilo que poucos creem, de fazer aquilo que poucos fazem, porque a gente vive um movimento da maioria. Se é para falar o pesado, todo mundo vai falar o pesado, porque já é assim, é cultural, não pode ser diferente. Eu me lembro quando nós chegamos aqui no Brás, foi curioso porque a forma que a gente atendia tinha um princípio, que era o rei da alegria. King Joy significa rei da alegria. Então, com muita alegria, com muito envolvimento, que era a parte crucial do nosso negócio, nós não aceitávamos que qualquer que fosse a pessoa, desde o segurança do shopping até uma pessoa que estivesse ali para fazer uma pergunta, ela teria que sair dali com a nossa marca. Ela teria que sair de lá com a nossa essência. Ela não poderia sair da mesma forma que ela entrou. E tem lugares que a gente sai pior. Eu até tirei uma foto hoje também, em uma loja que está escrito assim: não entre aqui para pedir Uber. Aqui não é lugar. Tá aqui, eu vou te mostrar. Nossa. E aí eu fiquei pensando a respeito de como funciona essa marca, como funciona essa empresa. As pessoas que estão ali, o que elas pensam? Que absurdo. Esses líderes, eles entendem clientes como? Será que eles olham as pessoas só como dinheiro? E quando você olha só como dinheiro, você passa a viver uma vida muito mesquinha. Você deixa de fazer diferença. E marcas que querem fazer diferença, elas não são mesquinhas. Então a KJ, ela tem um princípio e um valor, que é realmente gerar conectividade pelo que ela realmente é. Então ela entrega uma verdade para que essa verdade influencie, inspire, transforme. E que quem experimentar dessa essência tenha vontade de continuar experimentando. E mais, que compartilhe, que divida, que passe para frente. Então, basicamente, a nossa ideia de marca é realmente estar além dos business. É bom demais ganhar dinheiro, não é? Tem muito. Tem uma coisa que um ex-colaborador Certo. seu contou e você nunca conversou comigo sobre. E eu queria saber aqui, queria perguntar, no caso, para você. Que você, logo quando veio a KJ, você saía na madrugada com uma bexiga e colocava uma frase motivacional nas portas dos comércios que estavam fechados, para quando as pessoas fossem abrir, visse uma bexiga com uma mensagem positiva, uma mensagem de um dia positivo, uma mensagem de dias melhores. A gente nunca conversou disso. Me conta como... Tipo, eu achei isso muito louco. Quando ele contou, dei muita risada. Falei, meu, isso é muita cara do Felipe. Tipo, uma coisa dessa não é... tipo, fake. Porque o cara sem ninguém ver... É muito louco. O cara sem ninguém ver se propõe a acordar de madrugada, encher uma bexiga, escrever de próprio punho mensagens motivacionais e colocar na porta dos comércios para que as pessoas, quando entrem, for abrir... tenha uma mensagem de dias melhores ou de positividade, ou algo do tipo. Tipo, qual intuito? Tipo, não precisava. Tipo, isso é o que é a KJ, isso é muito da personalidade do Felipe. E eu queria que você me contasse sobre isso. Esse é a troco de quê? Né? Por que fazer isso? Eu quero te dizer que o coração, ele determina muito a respeito das ações. Então, eu entendi que o Brás, em algum momento, ele estava muito hostil. As pessoas muito fechadas. Recentemente eu até escrevi a respeito disso. Quanto maior a metrópole, menores são os sorrisos daqueles que vivem nelas. A gente percebe que as pessoas elas estão num processo de busca incessante por algo que nem elas têm certeza do que é. E muitas vezes uma pequena frase, um abraço, um olhar, uma atenção, a escuta ativa, a marca poder de repente determinar ali através de uma frase aquilo que alguém em algum lugar precisa de receber. Um acolhimento. Acredito nisso como filosofia de vida. Então, quando fizemos essa ação específica que você mencionou, que realmente nós não tínhamos tratado a esse respeito, e poderíamos fazer de novo, tá? Muito legal. Que foi maravilhoso. Eu recebi uma ligação de Goiás, uma ex-colaboradora nossa da Deep Roots, a Rúbia. Abraço a Rúbia, o maridão e as crianças. E ela falou, Felipe, o que você acha? Essa ideia não foi minha. Essa ideia foi da Rúbia, mas porque ela já conhecia a filosofia da marca.
Então ela sugeriu, baseado no que a marca representa, naquilo que a marca faz, naquilo que a marca acredita. E a partir dessa sugestão nós fizemos. E foi muito interessante a gente sentir pessoas do outro lado que, inclusive, não conseguiram conter lágrimas por causa de um gesto, uma bexiga, uma frase, mas um momento. Eu saí da minha casa, eu tive uma dificuldade para chegar no meu trabalho. Quando eu cheguei, eu já estava esperando o de sempre. Eu aguardava surpresa zero. Eu ia chegar e fazer o que eu sempre faço. E alguém em algum lugar se preocupou. Essa marca, que eu nem tenho relação direta com ela, se conectou com o meu problema, me trouxe uma solução, me trouxe inclusive esperança. Então, como eu te disse, dinheiro é muito bom, business é fantástico, mas raramente a gente lembra de quanto que a gente ganhou, mas a gente lembra aquilo que a gente alcançou na vida das pessoas. É isso. Isso que é Brands Podcast. Isso é Efeu, isso é KJ. Esse é o nosso grande objetivo aqui. Cara, e antes da gente encerrar, agora tá se invertendo os papéis, eu acho muito bom falar. Você tem colabora com vários projetos sociais, né? Você sempre foi assim, você é uma pessoa com uma energia muito positiva. E eu queria que você falasse rapidinho assim, sobre a Fábrica de Abraço. Sensacional. Porque eu acho que é muito importante você falar, porque como a gente fala, marcas que marcam, né? Uma marca vai muito além do que a pessoa usa, do que a pessoa produz, né? E você falando do Fábricas de Abraço, falando para as pessoas, eu acho que vai muito importante, até indo de encontro com aquela pergunta que você fez. Tá tarde para começar uma marca? Não. Tem que ter propósito como conte para nós. Exato. Olha, falar da Fábrica de Abraço para mim é sempre uma honra, porque eu sou vítima da Fábrica de Abraço. Eu fui um dos primeiros a serem ali impactados por ela. Ela ainda não existia, mas a essência nasceu de uma criança de 5 anos. Então foi algo tão interessante porque essa criança ela identificou um olhar triste, abatido, de uma vida com poucas perspectivas no meio de uma multidão. Essa criança estava num carro, ela assistida de carinho, de estrutura, de um lar que não deixava nada a desejar para a idade, para a faixa etária que ela tinha. Então ela não tinha nem motivo para se preocupar com alguém que estivesse fora ali daquele convívio social onde ela estava inserida, mas ela olhou. Ela olhou enquanto o carro parava num sinal. Ela viu alguém sentado lá do outro lado da rua, num passeio, vendendo balas, com uma criança entre as pernas. E essa criança, ela tomou uma atitude corajosa. Ela foi contra o fluxo, ela foi contra a maioria. Ela poderia ter ficado caladinha, mas ela perguntou: papai, por que aquela menina está tão triste? E o pai rapidamente responde como um adulto ocupado, falando que aquilo não passava de desigualdade social, era da vida, que ele encontraria muito sobre isso no caminho. E de repente o sinal se abre. Quando o sinal se abre, a criança se vê numa circunstância de ou eu tomo uma atitude agora e tento fazer uma mudança, ou eu deixo isso passar e fico aqui só na expectativa. E ela tomou a atitude. Ela falou: papai, poderia parar o carro? Mesmo sabendo que eu sou uma criança obediente, você falou que isso faz parte da vida, mas a gente pode parar e ir lá fazer essa criança feliz? Uau! Foi desse jeito. Então, ele teve a ousadia de colocar a marca dele naquele momento. Então, ele marcou a minha vida, porque ele se tornou ali o improvável mensageiro, que é o meu filho, Davi, da Visão Bateria Infinita. Ele tomou tomou frente. Então, ele me mentoreou. Eu, como pai, deveria mentoreá-lo, mas a própria vida vai desconstruindo valores que, se a gente não se agarrar neles, a gente se perde. Então, o amar ao próximo não pode ser só o falar. E eu falava. E agora eu vivo, por causa de uma atitude que foi feita de uma criança que soube usar a marca dele na hora certa, no momento certo. O que nos desencadeou daquela atitude dele até hoje? Olha, centenas de projetos, iniciativas e frentes sociais que contribuem com vidas desde a primeira infância até a melhor idade. Atuante em alguns estados do Brasil, como Pará, São Paulo, Minas. Chegamos a Martha's Vineyard nos Estados Unidos, lá onde o Obama tem a casa de final de semana dele, né? Então a gente tem também parceria no Chile,
Já chegamos em outros países e recentemente, felizes pela evolução, estamos com o pé no acelerador, buscando impacto, buscando parcerias para que a gente continue fazendo isso de uma forma incansável. Eu costumo dizer que depois que eu conheci e experimentei a fábrica de abraços, eu honrarei a atitude e a marca do meu filho até o fim da minha vida. Então até meu último suspiro vai ser a base de abraços. Muito top. Teve uma coisa também pra gente ter que falar, e tem a ver também com marcas, produção, marca de roupa, que vocês tinham um projeto dentro do Fábrica de Abraço que inseria pessoas no mercado de trabalho, né? Era, se não me engano, costureiras. Conta um pouco sobre isso. Olha, esse projeto ele é tão interessante que nós montamos em Belo Horizonte uma escola, porque acreditamos que a dignidade que o trabalho gera é algo intangível, não se explica. Não é? Porque quando você está empregado, você tem estabilidade emocional, você tem estabilidade dentro do seu lar, você tem estabilidade para o futuro. Claro que existem algumas oscilações nesse meio tempo e depende do trabalho. Então, assim, é a coisa do ser humano, né? O ser humano sempre uma incógnita. Mas, basicamente, estando ali, você tendo uma estabilidade econômica, ou seja, um ganho permanente, você consegue se organizar, você vai se situar. Então a gente entendeu isso. Estamos falando e agindo pouco. Falando muito e agindo pouco. Então vamos ensinar as pessoas para que elas tenham oportunidades de trabalho, que elas consigam melhorar de vida. E aí lançamos uma escola lá no Barro Preto. Essa escola ela foi montada, toda estruturada. E foi um projeto que a gente tem muito prazer em falar sobre ele, porque pretendemos voltar a agir dessa forma. Então foi uma época muito produtiva, muito interessante, né? Nós tivemos a oportunidade de aprender mais do que ensinar. Nossa. Então que assim seja em outras oportunidades que faremos, inclusive aqui em São Paulo, por que não dizer com o Grupo Vila Urbana, com a EFEU e todas as marcas, né? Só quantas vidas foram impactadas, quantas pessoas foram inseridas ou ensinadas o trabalho nessa época da confecção? Bom, a gente tem um número assim a respeito de ações globais da Fábrica de Abraços. São mais de 550 ações. Então a gente sempre faz uma multiplicação de no mínimo 10 pessoas, porque são sempre ações que envolvem uma quantidade generosa de pessoas, né? Desde os voluntários, abraço a todos os nossos voluntários queridos que estão espalhados pelo Brasil afora, e também aos assistidos. Não é? Então a gente tem hoje um número que nos motiva muito, que são mais de 5 mil pessoas que diretamente têm alguma relação de benefício, de avanço de alma por meio de iniciativas da Fábrica de Abraço Internacional. Vamos colocar na descrição do vídeo o @ do Fábrica de Abraço para as pessoas irem acompanhando, porque é muito legal, muito interessante. Eu agradeço demais você dar essa oportunidade para a gente falar sobre esse assunto e que está dentro do contexto que a gente vem defendendo. É mais uma marca que nós temos orgulho dela e faremos de tudo para que ela cresça. É isso. Muito obrigado por esse episódio, mais um. Estamos aqui, estou muito feliz com a repercussão, para as pessoas comentando comigo. Recebi muitas mensagens, só do início de ter colocado criado o Instagram, aí eu mostrei para algumas pessoas os primeiros episódios. O pessoal gostou demais, estou muito feliz. É só o começo. Nós temos sempre aqui um trabalho contínuo para que a gente entregue o máximo que a gente puder para essas pessoas incríveis que estão com a gente. E obrigado, Edgar, por tudo. Obrigado ao Grupo Vila Urbana. E vamos em frente, porque aqui é Brains Podcast. É isso, tamo junto. Obrigado, galera. Muito obrigado. Abraço a todos. Brains Podcast.